Boa tarde. A palavra corrupção vem do termo latim corruptus, que significa quebrado em pedaços. E quando se pratica a corrupção, quebram-se em pedaços a coerência, a honestidade, o respeito à coisa pública e quebra-se o país. Para dar um fim nesse hábito praticado em todo o mundo, entrou em vigor ontem a lei anticorrupção. Entra ano, sai ano e as denúncias de corrupção só crescem no Brasil. Quantias bilionárias são desviadas de obras e serviços em prejuízo à população. No Brasil é uma questão endêmica, né? Você tem desde o período colonial, em condições históricas diferentes, né? Mas não acho também que é só no Brasil, né? Você tem no momento atual muito mais informações e essas informações elas acabam dando visibilidade para os casos de corrupção. Vira e mexe, representantes do Executivo, Legislativo, Judiciário e de empresas estatais e privadas aparecem como alvo de investigações. Mas se antes a pessoa jurídica saía impune em casos de corrupção, agora isso deve mudar. Em caso de condenação, a lei prevê perda de bens, fechamento da empresa, até 5 anos de proibição de receber recursos de instituições financeiras públicas, multa de até 20% no faturamento do ano anterior ao início do processo ou até R$ 60 milhões quando não for possível identificar o valor da fraude, além de enquadrar a empresa num cadastro negativo. Até então, no caso de corrupção, apenas pessoas físicas eram responsabilizadas, o servidor público ou o diretor da empresa. Agora não, a pessoa jurídica que ofere muitas vantagens com algum tipo de negociata, também será responsabilizada. A nova lei é vista como mais severa do que a americana, uma das mais rígidas do mundo e deve diminuir os casos de corrupção no país. A pessoa jurídica, quando mexe no bolso dela, fica muito mais atenta, fica muito mais seletiva e vai prevenir bem a existência de corrupção. Para debater esse assunto, recebemos o jurista Modesto Carvalhosa e Roseli Coelho, cientista política e professora doutora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Você também pode participar, mande as suas perguntas através do nosso portal de conteúdo, via Twitter ou então pela nossa página no Facebook. Os endereços você vê aí na sua tela. Boa tarde, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Bem, a lei anticorrupção é um dos assuntos dessa semana. Inclusive, o senhor escreveu um artigo hoje para o jornal Estado de São Paulo sobre esse assunto. Gostaria de saber primeiro o que a sociedade ganha, qual é o principal ganho com essa lei. Você quer falar, não? Eu tenho a impressão que provavelmente essa será a lei mais efetiva, que de fato significa um avanço nessa luta contra a corrupção que a sociedade brasileira vem travando já há algum tempo. A sociedade brasileira não, as sociedades nacionais todas, de um modo geral. Pelo que eu li, pelo que eu acompanhei na imprensa, inclusive no artigo do professor Carvalhosa, ela é muito efetiva mesmo, né? Punindo a empresa, com multas significativas e, em casos extremos, até decretando a tal morte empresarial. Eu li essa expressão num dos artigos da imprensa ontem, eu achei muito esclarecedor, né? Um termo de impacto no ouvido, que eu tenho a impressão que ajudará na disseminação do conhecimento sobre a lei, que até agora é muito pouca, como a gente sabe, né? Professor. Bom, essa lei anticorrupção não é uma lei única que existe, mas é a primeira lei que trata da corrupção de empresas, de pessoas jurídicas. Tanto assim que ela é chamada a lei da empresa limpa, exatamente para mostrar que estamos numa evolução, aqui, como a professora Roseli falou, da condenação, não apenas das pessoas físicas envolvidas, mas da empresa em si, como uma entidade realmente que detém o patrimônio que vai ser beneficiado pela corrupção. Então, essa é uma evolução muito grande e ela é fruto de 2 fatores. Primeiro, a subscrição pelo Brasil das convenções da OCDE em 2000, da Convenção Anticorrupção da OCDE, que é importantíssimo, da Convenção Interamericana contra a Corrupção, 2001, e da lei da Convenção Anticorrupção das Nações Unidas, de 2003. O Brasil subscreveu imediatamente essas convenções, inclusive através de leis aqui nossas, internas, e nunca tomou nenhuma providência.
Agora, como houve realmente os movimentos agora do ano de junho de 2013, o governo resolveu tomar alguma atitude. Uma das atitudes para, vamos dizer assim, amainar a insatisfação e a inquietação da população foi exatamente levar a efeito aquela promessa que ele já tinha feito junto às entidades internacionais de estabelecer no Brasil uma lei que realmente afina-se inteiramente essas 3 convenções fundamentais, da ONU, da Convenção Interamericana e da OCDE. Então, é uma lei que tem um caráter muito internacional, porque ela visa exatamente abranger não só as condutas de corrupção das empresas brasileiras no Brasil, mas as condutas de corrupção de empresas brasileiras no exterior, que afetam, naturalmente, o governo do exterior. Quer dizer, a principal mudança está aí, não é? Então, se o funcionário comete uma irregularidade dentro de uma empresa, o dono também é responsável, mesmo que ele diga que não estava sabendo de nada. Exatamente. Aí, para isso, a lei também é uma lei primorosa. Como o professor Roseli falou, a lei é primorosa. Porque uma lei é uma reprodução em tudo que é possível, dessas convenções. De modo que ela realmente é uma lei muito bem estruturada. Foi iniciativa do Executivo encaminhar, né, a tal lei, o que é positivo, é o que o senhor falou, né? Como uma resposta às manifestações de junho do ano passado. Né, na resposta às manifestações, né, a gente sempre ouve aquilo, é uma questão cultural da política brasileira, o caso da corrupção, mas a gente vê corrupção também em outros países. O que existe de diferente aqui? É uma questão cultural? Eu tenho a impressão que os outros países saíram na frente nas leis punitivas, né? Se você analisar os países da Europa, os Estados Unidos, de modo geral, os países mais ricos, né? Têm leis efetivas há mais tempo. Não que eles tenham conseguido acabar completamente com a corrupção. Eu estava lendo sobre o que aconteceu na reconstrução do Iraque e as empresas responsáveis pela reconstrução do Iraque contratadas porque eram amigas do Bush, do ex-presidente americano, né? Você vê que tem casos, tem suspeitas de fraude enormes. Enfim, corrupção tem em todo lugar. Agora, eu tenho a impressão que no Brasil, na América Latina, alguns analistas dizem que tem a ver com o nosso passado de colônia, né? Que nós teríamos guardado até hoje um certo traço de tolerância em relação a fraudes de um modo geral. Eu hesito um pouco em adotar completamente esse ponto de vista, mas eu reconheço que tem sim uma particularidade no que diz respeito à corrupção, digamos, na periferia do capitalismo de um modo geral, no Brasil especificamente, eu acho que tem sim. E talvez essa lei seja um instrumento poderoso para a gente começar a sair dessa infeliz estatística, né? E como que vai funcionar a punição, professor Carvalhosa? Aí é um ponto fraco, porque realmente a lei é abrangente, sempre inspirada nos tratados internacionais subscritos pelo Brasil, no sentido de que pode tomar a iniciativa de iniciar um processo administrativo contra a empresa, tanto os poderes públicos municipais, como estaduais, como federais, e concorrentemente, sendo que a lei não estabelece os procedimentos que deveriam ser consertados, deveriam ser realmente harmonizados entre as 3 esferas, inclusive dizendo que a lei deveria dizer que, iniciado um processo numa esfera municipal, ele deve repercutir exatamente em toda a esfera nacional e vice-versa. Na esfera nacional, na esfera do poder público federal, se iniciado um procedimento, deveria também os estados e os municípios serem realmente notificados para a conduta dessas empresas ser colocada de quarentena na esfera administrativa de cada uma. Mas o senhor não acha que isso pode ser vai ser aperfeiçoado no decorrer dos próximos anos? Não, é uma falha da lei. Você não pode, em matéria de lei punitiva, ainda que seja na esfera administrativa, como está sendo feita, ela tem que ser prevista em lei. Quer dizer, essa repercussão devia ser prevista em lei. Agora, pode haver, a lei não fala muito em regulamento, a não ser em um específico capítulo da leniência, ou seja, da autodelação,
ele não fala muito, a lei não fala muito em regulamento. Quer dizer, o governo, a questão de regulamentação fica um pouco também vazia. Mas eu acho que isso tudo poderá ser consertado através de convenções entre o Estado, a União, os estados e os municípios. Pode haver convenções de parceria realmente de execução da lei. Mas ela é um pouco vaga nesse aspecto. Agora, né, o quanto que as empresas, é um assunto que vem de anos, mas o quanto que as empresas vêm se preparando para essa nova lei? Elas estão preparadas? Não, aí é uma pergunta muito boa. Você quer responder? Não, eu acho que você responde melhor isso. A questão é o seguinte, existem empresas que têm aquilo que chama-se governança. A governança são métodos de realmente transparência do que faz junto ao público, transparência dos balanços e um código de ética muito acentuado dentro da companhia. Esse código de ética admite as denúncias internas, tá certo? Chama-se aí o compliance, como é uma palavra inglesa que se usa, que é a da criação de auditorias internas e de mecanismos internos através do Código de Ética que permite a delação dentro da empresa. Quer dizer, comunicação de que há naquele setor uma determinada fraude qualquer contra os interesses interesses públicos, do poder público. Então, esse tipo de atividade de governança que leva, inclusive, a esses mecanismos internos de controle dos atos de corrupção internamente, isso só existe em grandes empresas que têm uma governança. Tá certo? E a lei diz que quando existe esse tipo de mecanismo interno, e, por exemplo, se a delação veio internamente da própria companhia a respeito de atos de corrupção, as multas são muito mais reduzidas e as condenações também são muito mais reduzidas. Agora, isso é o que diz a lei, professor, mas na prática, vamos supor que um funcionário percebe alguma irregularidade dentro da empresa. Qual que deve ser o primeiro passo? Ele deve fazer esse anúncio, essa denúncia externamente ou deve comunicar alguém? Não, ele deve fazer funcionar? Internamente. Internamente. Chama-se Comitê de Sustentabilidade e Comitê de Governança. Esses comitês internos, nas grandes empresas, que são comitês do Conselho de Administração, têm uma grande autonomia. O Conselho de Administração fica, inclusive os conselheiros independentes, ficam conhecendo isso imediatamente. E agora o que garante que ele está fazendo a denúncia para a pessoa certa e não alguém que esteja envolvido? Mas é uma forma, um mecanismo de autocontrole da companhia. Se existe um mecanismo de autodenúncia lá dentro, o que acontece? Os diretores e gerentes e tal procuram realmente refriar a sua tentação de praticar a corrupção, que é uma forma realmente dissuasória da corrupção. Mas, de fato, né, essas várias perguntas que você fez mostram que a gente se sente um pouco... A gente tem dúvida em relação se isso vai funcionar, né? Mas eu tenho a impressão que depois de um tempo isso realmente fará parte do conhecimento de todas as empresas, provavelmente sem exceção. Eu acho que qualquer empresa sabe que para participar de uma licitação pública, ela tem que ter o INSS devidamente pago, não pode estar devendo o fundo de garantia, não pode ter nenhum funcionário ilegal, etc. E as empresas estão se adequando a isso, enfim, estão se enquadrando na legalidade cada vez mais. Eu tenho a impressão, não sei se é excesso de otimismo, que isso tende a acontecer também com a lei anticorrupção, sabe? E por falar em dúvidas, e nós aqui estamos discutindo muito, o pessoal na rua também tem algumas questões. Vamos dar uma olhada? Oi, meu nome é Marisete, eu sou bancária e gostaria de saber se eu fizer uma denúncia de corrupção, o que me garante o anonimato? Eu tenho a impressão que essa garantia de anonimato não está prevista na lei. Realmente a lei não fala nada de anonimato de uma denúncia feita de fora. Inclusive, a pessoa que denuncia, ela estará implicada no processo realmente como quase que promotora do processo, o pivô do processo. De modo que o anonimato da denúncia não está prevista. Isso não inibe? Não deixa a pessoa com certo temor? Não, inibe certos casos de uma denúncia feita realmente por pessoas não interessadas, que no caso seria o próprio poder público ou internamente a própria empresa. Um terceiro que saiba, realmente fica bastante inibido. Realmente não há. A denúncia anônima no Brasil é uma ficção, ela não existe realmente, ela não está regulamentada. Não é?
Nós estamos aqui falando do lado da empresa e, por outro lado, as autoridades, elas estão preparadas para fazer valer a lei? Aí que está, quer dizer, depende da vontade, como você é um lugar mais comum aqui, uma grande cientista política, vai ficar até meio aborrecido de eu repetir, depende da vontade política do governo, daí a importância de cada governo, daí a importância realmente de um governo que esteja ligado ao combate à corrupção. Governos que não estão ligados ao combate à corrupção, realmente esses não vão acionar de uma maneira mais eficiente a lei. Não é? Então, a questão política, que aqui nós temos uma grande especialista em política, é realmente essa. Quer dizer, o governo, pelas suas instituições, deve ter como proposta de governo, a proposta de atuação governamental, o combate à corrupção, que no caso de empresas que lidam com o poder público é enorme. Quer dizer, é muito difícil encontrar uma empresa que liga com o poder público que não tem algum tipo de corrupção na relação com os agentes públicos. Isso. E a tal vontade política, por sua vez, está ligada a uma espécie de tendência da sociedade naquele momento, né? Se você está passando por um momento no qual, como nós estamos já há alguns anos, no qual o combate à corrupção faz parte da agenda, é um assunto importante, mobiliza as pessoas estão antenadas nisso, as chances de que o poder público, o poder político instituído, propriamente dito, enfim, seja sensível a isso, adote procedimentos, medidas, etc., de modo a combater a corrupção. Uma coisa está ligada à outra. Está tocando aí no papel da importância do cidadão nesse contexto. Isso, o quanto que o brasileiro é tolerante com a corrupção? Eu tenho a impressão que é pouco tolerante, mas é engraçado, né? Você tem dois tipos de reação. Você tem a manifestação política, ir para a rua, protestar, etc. E tem a apatia. A apatia também é uma espécie de reação. Né? É como se o cidadão dissesse, está tudo tão podre que eu vou cuidar dos meus assuntos, vou me afastar, porque, caso contrário, eu vou morrer louco e nada vai mudar. A apatia, o alinhamento também é uma forma de, digamos, de protesto, né? Eu não sei se os altos índices de ausência nas eleições não são também um indício, sabe, de rejeição. Tem até um outro lugar comum que é sempre colocado, o brasileiro tem memória curta, e isso acaba justificando muita coisa, né? Como, por exemplo, o ex-presidente Collor, que sofreu impeachment com apoio da população. E foi eleito depois. E foi eleito senador e está aí. Esse fenômeno é um fenômeno mundial. Por exemplo, no Japão, a questão dos 20 anos, o primeiro-ministro foi pilhado em atos de corrupção gravíssimos, foi preso, condenado e cumpriu a pena e voltou a ser primeiro-ministro. E o Berlusconi. E o que explica isso? É uma coisa muito universal. Isso não é que o Brasil tem coisa. Eu acho que agora, não é só a questão é o seguinte, a questão é que o governo, no Brasil, o governo não dá exemplo de honra. Não existe mais a palavra honra no vocabulário brasileiro. Você que é jovem, há quantos anos você não ouve falar a palavra honra? Não existe mais honra. Não existe o governante que tenha a honra pessoal de realmente exercer o cargo público, inclusive aí como mandatário, tá certo? E cuja honra ferida leva realmente a um sentido de autodestruição, como o Getúlio Vargas, por exemplo, cuja honra foi ferida e se suicidou. Ele era um homem de honra. Tá certo? Então, se ele foi deposto, ele se suicidou. Aqui no Brasil não existe honra em nada. Não existe honra no exercício da função pública, e não havendo esse sentido da honra, a população não tem um modelo. Ela não tem um modelo, ela não confia nos poderes públicos, ela não dá mais legitimidade ao poder público. Eu sou menos pessimista que você, professor. Eu tenho a impressão, a gente vive em um momento de sociedades massificadas e está tudo muito mais fragmentado, né? É tudo mais complexo do que era há 70 anos atrás, né? A divisão social do trabalho, a divisão dos princípios, das convicções. A sociedade brasileira ficou mais complexa, mais cortada internamente. Você tem muito mais interesses e convicções e aspirações do que havia no passado. A sociedade brasileira e outras tantas sociedades. Isso tudo fica muito mais
digamos, muito mais complexo e se reflete na política também, né? Então, se você tomar as questões de princípio, por exemplo, a questão do casamento gay, não casamento gay, jamais um assunto como esse estaria na agenda política do tempo do Getúlio Vargas, por exemplo, e está hoje, né? Enfim, os tempos são outros mesmo, Nós né? vamos precisar fazer uma pausinha aqui e o JC Debate volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje falamos sobre a lei anticorrupção que entrou em vigor essa semana. O senhor estava comentando no bloco anterior que o Brasil não tem modelos, exemplos de honra. Isso, de certa forma, incentiva também a pequena corrupção. O que eu estou querendo dizer é comprar uma carta de motorista, molhar a mão do guarda na rua. Porque a gente fala da corrupção muitas vezes como sendo algo distante, mas está ali na esquina também, não é verdade? Eu sei que quem puxou esse gancho foi o professor Carvalhosa, mas eu não resisto e vou dizer o seguinte: talvez um modelo de honra, não para todo mundo, mas para algumas pessoas, tenha sido nos últimos tempos o Joaquim Barbosa, presidente do Supremo. Pois bem, agora nos últimos tempos ele estava de férias na Europa e o jornal publicou que ele aproveitou e se fez pagar diárias, né? Ele estava em férias, se fez pagar diárias, que o jornal diz que dá mais ou menos 14 mil reais, né? Se eu não me engano. E ele justifica isso porque ele foi fazer algumas palestras explicando o sistema da justiça no Brasil, etc. e tal. Eu não sei em que medida isso deve ter embaçado um pouco o brilho da personalidade dele perante as pessoas que o apoiam. A questão é a seguinte, por exemplo, a questão da honra e da defesa dos princípios de moralidade pública tem que partir do presidente da República. O anterior presidente da República, não o atual, o anterior, o presidente Lula, numa ocasião falou o seguinte: olha, o que o PT fez foi apenas fez o que os outros fizeram. O caixinha 2 da eleição. Como é que um presidente da República pode dizer que o partido dele faz o que os outros partidos fazem? O presidente da República não é um chefe de partido. O presidente da República é um chefe de Estado. Ele nunca poderia dizer isso. Essa declaração dele, que já faz muitos anos, foi em 2005, criou realmente um passaporte, um vale-tudo para a sociedade, dizer o seguinte: o que o outro faz, também faço. Quer dizer, o outro também furta, eu também furto. O outro também recebe propina, também recebo. Porque se o presidente da República diz que o PT só fez o que os outros partidos fazem, ele não está se colocando na posição de honra do poder público que ele exerce. E ainda sobre essa questão da honra, o Josias Pacheco mandou pelo Facebook uma pergunta para o senhor. O que significa honra? E em que medida a legislação acoberta a corrupção política com foro privilegiado? Bom, realmente o que significa honra é realmente você ser um exemplo de que, tendo cometido o seu governo, você pessoalmente, ou o seu governo, algum ato ilícito, você submete os seus auxiliares ou a si próprio à justiça de uma maneira absolutamente sem nenhuma desculpa, sem nenhuma
confrontação e sem nenhuma explicação como essa do presidente Lula de que todo mundo faz, eu faço também. Essa é a questão da honra. A questão aqui que ele colocou sobre... como que o foro privilegiado acaba... O foro privilegiado, ele tem dois aspectos. O foro privilegiado, ele, de certa maneira, tem um efeito muito melhor do que o foro não privilegiado, porque ele permite que o político, realmente, quando é julgado pelo Supremo Tribunal, ele já tem a última instância. Então, ele tem mais chance de ser condenado. Então, esse é o efeito realmente positivo, na medida em que o Supremo Tribunal Federal haja de uma maneira absolutamente de acordo com a lei. Então, o foro privilegiado não é um mal. O foro privilegiado tem esse aspecto que parece que é privilegiado, mas ele tem efeitos muito devastadores para aquele que é pilhado num ato de corrupção, por exemplo. Então, por outro lado, o foro privilegiado impede que haja uma investigação mais original. Mas, por exemplo, no caso do mensalão, se houvesse o foro não privilegiado, o foro de instâncias iniciais, ele demoraria mais ou menos 80 anos para realmente ser arquivado. Então me permite uma observação. O foro privilegiado é necessário para quem exerce essa função de político. Caso contrário, você inviabilizaria no país inteiro, desde os municípios até o Poder Federal, o exercício da política, porque basta um inimigo político denunciar o outro e ele não estará protegido, não terá foro político. Então, é uma necessidade. Para você ser um deputado, um vereador, você precisa de algum tipo de proteção. Em relação à honra, eu gostaria de dizer o seguinte... Há 500 anos, o Maquiavel escreveu um livro chamado O Príncipe. E ele começa dizendo o seguinte: quem quer uma sociedade de anjos, que vá atrás disso, uma sociedade de anjos, de santos. Eu estou escrevendo um livro para uma sociedade de homens, que é a área da política. De homens e seres humanos, portanto, de pessoas imperfeitas. A política é isso. Né? Quem quer viver longe de qualquer impureza, então fique na vida religiosa. Olha, o Caio Rossi, ele faz o seguinte comentário: essa lei me parece a lei do ficha limpa, que mesmo sendo muito boa, não está condenando ninguém, deixa impune os corruptos. Será que essas empresas não vão jogar com a lei assim como esses políticos? Mas é muito cedo, né, para dizer isso? A questão é o seguinte, a lei não é... A ficha limpa é uma coisa que, de certa maneira, funcionou junto ao Superior Tribunal Eleitoral de uma forma bastante eficiente. Não como a ministra Carmen Lúcia queria, mas só o aspecto pedagógico que a campanha do Superior Tribunal Eleitoral fez, no sentido de convidar o eleitorado a não votar em candidatos implicados em delitos, realmente já funcionou bem. A questão da empresa limpa, que é a lei da empresa limpa, vai funcionar, como o professor Roseli estava falando, muito bem no sentido de inibir, de certa maneira, a esse tipo de atividade. Porém, ela tem que vir junto a uma reforma política que permita, por exemplo, que os políticos não sejam financiados pelas empreiteiras. As empreiteiras financiam todos os políticos, sejam eles de que partido for. Isso já inibe um pouco a eficácia da lei. Então, a reforma política deve vir junto com essa lei da empresa limpa. Não pode vir isoladamente. Nosso tempo está acabando. Só para encerrar, vocês acreditam que essa lei vai, de fato, diminuir os casos de corrupção? E em quanto tempo nós vamos poder dar essa notícia? Eu acho que ela vai ser estabelecida em alguns anos. Ela vai começar agora, daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, até ela realmente se fortalecer. É uma coisa a médio prazo, não é uma coisa a curto prazo. Mas, em todo caso, ela tem que realmente se impor através de coisa que você falou também, de explicação lá na véspera, na explicação para os empresários, uma grande divulgação e explicação para os empresários, para os funcionários das empresas, para os próprios órgãos governamentais. Existe uma necessidade pedagógica de realmente levar o conhecimento da população em geral os termos dessa lei. Eu acho, exatamente. Eu acho que vai demorar alguns anos, evidentemente, mas eu tenho a impressão que será assim, vai provocar uma modificação. Hoje tem a declaração, acho que é do Joaquim Barbosa mesmo, agora, dizendo o seguinte: agora que nós vamos ver os efeitos da lei ficha limpa, a partir de agora, dessa eleição, né? E é isso, demora um tempo, eu acho que... Mas foi um
passo muito Foi importante. Um passo importante e positivo. Muito obrigada por todas essas informações. Muito obrigada. Obrigado. E o JC Debate fica por aqui. Voltamos amanhã, à 1h30 da tarde. Vamos contar para você onde estão as oportunidades de emprego. Obrigada pela companhia e até lá.